A Arca. Você já se perguntou como a história de Noé reside nos tempos modernos? Apenas como Noé pregou a salvação a um mundo que ignorou sua mensagem, nós nos encontramos em uma situação similar. A narrativa antiga da Arca de Noé não é apenas uma história de um livro velho. É uma lembrança poesia da importância das mensagens quentes de salvação. É uma história que se reflete em nosso presente, nos desafiando a refletir e aprender. Vamos explorar a história de Noé e sua significância no mundo de hoje. Nas épocas antigas, Noé era um beco de salvação, convidando as pessoas a procurar refúgio em sua arca. Ele era uma figura solitária, ficando firme diante do mar de ceticismo e escândalos, uma voz sólida chorando na selva, procurando por mudança. A história de Noé é uma lenda poderosa de fé e resiliência. Em um mundo que se foi, Noé foi escolhido para transmitir uma mensagem divina de perdão e salvação. Ele foi ensinado a construir uma arca, um barco massivo que serviria como um santuário para sua família e uma minoria de criaturas, um refúgio da tempestade. Sua missão não era apenas construir, mas chamar seus companheiros de repenso e redenção. Mas, enquanto Noé se esgotava, criando uma arca de salvação, suas palavras caíram nas orelhas do morto. Seus vizinhos, amigos e companheiros escolheram ridicularizar, em vez de aceitar seu aviso. Eles escolheram ignorar a promessa de salvação, rir da absurdidade de seus acusatórios, continuar em seus caminhos inalterados e sem repentância. Em muitas formas, a história de Noé é um espelho para nós mesmos. Hoje, estamos bombardeados com chamadas de mudança, pedidos de redenção e ofertas de salvação. Como Noé, há entre nós que estão contra a tempestade, que chamam pela repentância, que constroem arcas de esperança em meio às tempestades da vida. Mas como respondemos? Somos como os povos da época de Noé, rindo dos avisos, continuando em nosso caminho, ignorando os pedidos de mudança. Ou nós aceitamos o pedido, reconhecemos a urgência e procuramos refúgio na arca de salvação? A história de Noé não é apenas uma história do passado distante, é uma parábola, um espelho preso nas nossas próprias vidas, refletindo nossas atitudes em direção à mudança, redenção e salvação. É um pedido de ação, um pedido de aceitar, de mudar nossos caminhos antes que seja tarde demais. Apenas como as pessoas ignoraram o pedido de Noé, muitos hoje desregulam os pedidos de mudança e salvação. A arca era um santuário para aqueles que aceitarem a mensagem de Noé. Quais são nossas arcas hoje? Nos dias de Noé, a arca era mais do que um refúgio para a sobrevivência. Era um refúgio, um santuário, um lugar de segurança e salvação para aqueles que escolheram ouvir a mensagem de Noé. Mas o que uma arca parece no nosso mundo moderno? Como encontramos um refúgio no meio das tempestades que a vida oferece? Nossas arcas vêm em várias formas. Elas podem ser espaços físicos, como nossas casas ou lugares de oração, onde encontramos conforto e solidez. Eles também podem ser pessoas, aquelas que nos providem com apoio emocional e guiando quando precisamos mais. Adicionalmente, nossas arcas podem ser nossas crenças e valores, os princípios que nos guiam e nos dão significado para nossas vidas. Eles podem ser os atos de amizade que mostramos aos outros, o amor que compartilhamos, a esperança que nos mantivemos. Estes são os santuários que nos protegem das flutuações de desespero e incerteza, as ondas tumultuosas dos desafios da vida. Mas, como a arca era um símbolo da salvação, também são nossos santuários modernos. Eles são as linhas de vida que nos puxam dos oceanos turbulentos, os portos seguros que nos protegem da tempestade. Eles são os símbolos de esperança, de resiliência, de fé em um melhor amanhã. Porém, é importante lembrarmos que a arca não era um refúgio para todos. Apenas aqueles que escutaram o chamado de Noé puderam ser salvos. Assim, nossas arcas modernas só servem como santuários quando escolhemos procurá-los, quando escolhemos ouvir o chamado de salvação, em qualquer forma que possa. Então, deixe-nos tomar um momento para refletir em nossas próprias arcas. O que são elas? Como elas nos providem com refúgio? E, o mais importante, estamos escutando o chamado de encontrar um santuário dentro deles? Apenas como a arca era um refúgio para os salvos, nós também temos nossos santuários no mundo moderno. Aqueles que ignoraram o chamado de Noé enfrentaram consequências inevitáveis. Estamos repetindo seus erros?
Vamos nos aprofundar nesse pensamento. Nos dias de Noé, as pessoas ouviram uma mensagem clara de salvação. Elas foram contadas como inocentes e receberam uma oportunidade de procurar refúgio na arca. Mas escolheram ignorar esse chamado. Elas continuaram com suas vidas, ignorando o aviso de Noé como meras palavras de um louco. O resultado? Elas enfrentaram as consequências devastadoras de sua ignorância quando o dilúvio chegou inundando tudo até os mais altos montes, deixando apenas aqueles na arca estavam abrigados. Essas pessoas, entranhadas em seus caminhos, falharam de aceitar o chamado de mudança, de salvação. Elas foram chamadas para uma oportunidade de procurar refúgio, mas escolheram ignorá-la. Sua ignorância e desconfiança levou a seu descaso. Agora, vamos considerar nosso contexto. Muitas vezes ouvimos chamadas de mudança no nosso mundo hoje. Seja sobre mudança climática, desigualdade social ou até mesmo questões espirituais, essas chamadas são como versões modernas de aviso de Noé. Eles nos pedem para alterar nosso caminho, procurar refúgio, salvar-nos antes que seja tarde demais. Mas como respondemos? Estamos ouvindo e tomando ação? Ou estamos desmerecendo esses avisos, muito como as pessoas na época de Noé? Se escolhermos ignorar essas chamadas, como elas, nós também enfrentaremos as consequências. E essas consequências podem não ser inundações, mas podem ser tão devastadoras. As consequências da ignorância podem ser devastadoras. Elas podem levar à perda de vidas, destruição do nosso planeta e até mesmo à perda de nossas almas. A ignorância não é uma ilusão. É uma bomba de tempo. Então, nos encontramos em um cruzeiro. Vamos alcançar a chamada, mudar nossos caminhos e procurar salvação? Ou vamos ignorar os avisos e enfrentar as consequências? A escolha é nossa. Assim como aqueles que ignoraram a chamada de Noé enfrentaram consequências devastadoras, nós também estamos em um cruzeiro. Enquanto as inundações cresceram, a urgência da mensagem de Noé ficou clara. Nós sentimos essa urgência nos nossos tempos? Apenas como a erupção consumiu rapidamente a terra nos dias de Noé, assim também a urgência de salvação cresce em nossa própria era. A narrativa de Noé não é apenas uma história do passado, mas um ressonante eco de uma mensagem crucial, uma chamada à salvação que é tão pertinente hoje como era milhares de anos atrás. Na época de Noé, as pessoas desistiram da chamada de repouso e mudaram até que a chuva começou a pôr, e, até então, era muito tarde. Elas tinham perdido sua oportunidade de salvação. Isso serve como uma lembrança poderosa para nós hoje, que a chamada de salvação não é algo para ser procrastinado, obstinado ou ignorado. Na grande tempestade da vida, cada fita segue sua própria história, cada momento traz sua própria oportunidade para a mudança. Temos que apagar esses momentos, esconder a chamada e abraçar a possibilidade de transformação. Apenas como foi muito tarde para aqueles que ignoraram a chamada de Noé, assim também pode ser para aqueles que delagam em responder à chamada de salvação hoje. Nosso mundo está cheio de barulho, e, em meio a essa chamada, a chamada de salvação pode, às vezes, parecer vazia. Mas temos que ouvir com atenção, porque a urgência dessa chamada é incenável. Apenas como a urgência da chamada de Noé ficou evidente muito tarde para alguns, não devemos ignorar a urgência da nossa própria chamada de salvação. Ao refletir nos paralelos entre a história de Noé e a nossa própria, quais lições podemos desenhar? Exploramos a chamada de Noé para a salvação, o santuário da arca e as consequências trágicas de ignorar a chamada. Vemos a urgência de evitar a chamada de mudança e salvação. Isso é uma lembrança atual em nossas próprias vidas. Vamos não ser como aqueles que perderam e ignoraram o aviso divino, como Jesus mesmo falou como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Apenas como a história de Noé tem lições para nós, nós também temos a oportunidade de escolher a chamada de salvação e mudar nossas próprias vidas. Se você achou que esse vídeo é relevante, deixe o seu like e se inscreva no canal, assim você estará ajudando o canal a produzir mais vídeos como este. Até o próximo vídeo.